Era a última semana do verão. Eu sabia disso. Todos nós sabíamos. Todos nós sentíamos isso. As crianças da cidade iam dormir todas as noites se contorcendo, sabendo que em breve estariam lutando por aqueles 15 minutos extras de sono. Em breve, não acordaríamos mais com o sol brilhando em nossos olhos, mas sim com uma cacofonia de alarmes rasgando nossos sonhos ao meio. De volta às manhãs cedo e aos professores tiranos sugando a vida de nossas pobres almas cativas. O que eu não sabia era que aquela última semana de verão seria a última vez que eu veria meus amigos que eu nunca tinha conhecido. Kevin e George eram meus melhores amigos, meus irmãos. Eles estiveram na minha vida por tanto tempo quanto eu me lembro. Kevin era um ano mais velho que eu, e George era um ano mais novo. Nossa ligação era quase a de gêmeos, ou trigêmeos, para falar a verdade. Estávamos lá para testemunhar os primeiros passos, palavras, risadas, tudo. Mesmo antes que o universo pudesse ativar minha consciência, era como se eles sempre estivessem ao meu lado, flutuando em algum vazio eterno que eu nunca conseguia entender. Pelo que eu me lembro, minha infância foi normal. Eu era bem alimentado. Meus pais me contavam histórias à noite. Eles me amavam o suficiente para beijar minhas feridas quando eu caía. Eu me metia em problemas, mas não em muitos problemas. Minha cama ficava seca, na maioria das vezes. As coisas estavam boas. Foi quando eu tinha uns 9 anos que minha normalidade foi questionada. Nosso filho vai crescer e ser um esquisitão. Aposto que o filho dos Simpsons não vai para o quarto e fica em total silêncio o dia e a noite. Não é culpa dele, eu sou um pai terrível. Se ele crescer e for a criança estranha, seremos conhecidos como os pais estranhos. O garoto precisa de ajuda. A voz do meu pai podia alcançar o fundo de um auditório, então lá no fundo e à esquerda não era tarefa difícil para suas palavras estrondosas quando passavam pela porta do meu quarto e entravam em meus ouvidos. De fora, com certeza, eu era criança estranha. Como eu não seria? É perfeitamente normal que um filho único tenha alguns amigos imaginários fofos e preciosos quando é criança, mas esse sentimento fofo se transforma em um ácido subindo pela garganta dos pais quando seu filho está chegando aos 2 dígitos. O pai fez o possível para me envolver em esportes, escoteiros, coisas que se moviam rápido ou pareciam rápidas, coisas que me machucariam da maneira certa. Mamãe, bem, ela era mamãe. Eu era o bebê dela, e não importa o quão estranho e desequilibrado eu pudesse ser, eu era o garoto estranho e desequilibrado dela. Quando entrei na pré-adolescência, o ato fofo acabou, e o ato 2, ou o ato garoto, saia do seu quarto e vá para fora, começou. Por anos, eu tentei explicar aos meus pais e a todos ao meu redor que Kevin e George eram reais, mas ninguém acreditava em mim. Qualquer sofrimento que meus pais me davam era multiplicado por 10 pelos garotos da escola. Nessa época, qualquer garoto em sã consciência teria abandonado o ato e se esforçado para se ajustar, mas eu não. O inferno que eu peguei valeu a pena. Eu sabia que eles eram reais. Kevin e George sabiam coisas que eu não sabia. Eu me lembro do teste de matemática pendurado na nossa geladeira. Ah, mas... Estou muito orgulhosa de você, disse minha mãe. Parece que temos um pequeno Einstein em casa. Não, não era eu. Tudo isso foi Kevin. Eu não sou de aprovar trapaças, mas se você nasceu com um dom como nós 3 compartilhamos, você também o usaria. Na noite anterior àquele teste, eu estava no clubhouse com os meninos, pelo menos, era assim que chamávamos. Nosso clubhouse não foi construído com tábuas lascadas e pregos enferrujados, mas com imaginação costurada com pedaços de maravilha e coisas de sonho. Era nosso próprio reino, uma fortaleza empoleirada no topo de um cenário de nossa escolha, com escadas de corda balançando em ventos que só nós podíamos sentir. Sem regras, sem limites, apenas um playground cósmico infinito que podíamos chamar de nosso. Era um lugar que existia coletivamente dentro de nossas mentes, um lugar que mal entendíamos, mas dificilmente questionávamos. Kevin estava voando pelo ar em uma coisa gigante de falcão, leão, zebra que ele mesmo inventou. Ele tinha uma espada em uma mão e o pescoço de um dragão na outra. George e eu estávamos defendendo a fortaleza. Estávamos tentando rastrear aquele filho da puta por semanas. Ouvi os passos pesados da minha mãe em direção ao meu quarto. De alguma forma, ela sempre sabia. Caras, eu disse. Eu tenho que ir. Mamãe está chegando com tudo. Sério. George não estava feliz. Você vai nos deixar na mão assim, com o mundo em jogo? Desculpe, eu disse. São 2 da manhã. Você sabe como minha mãe fica. Sorte sua, disse Kevin. Minha mãe só entra quando estou dando uma espiada no canal 46 à noite.
Pelo menos sua mãe sabe que você gosta de meninas, ao contrário da mãe do Tommy, disse George. Não é, Tommy. A linguagem viciosa do garoto quase pré-pubescente, a conversa habitual do Clubhouse. Matar ou ser morto. Eu não estava a fim de brigar, da próxima vez. Tudo bem, chega por hoje, pessoal. Tenho um teste pela manhã, e já é muito tarde. Kevin, você pode me encontrar no Clubhouse às 10 da manhã. Pode deixar, disse Kevin. Eu caí na minha cama bem a tempo de minha mãe pensar que me viu dormindo. Eu só digo cair porque sair do Clubhouse, um lugar enterrado tão fundo na minha mente, parecia cair do chão e no telhado de um prédio de 80 andares. Na manhã seguinte, entrei na aula de matemática da senhora Van Bergen. Ela já tinha o teste perfeitamente centralizado na mesa de cada criança. Cruel. Ela tinha 60 e poucos anos, e qualquer alegria que ela tivesse em preparar a juventude da nação para os líderes do amanhã tinha ido para a fumaça como os aquecedores que ela queimava antes e entre todas as aulas. Enquanto eu estava sentado na minha mesa, observei cada criança entrar com a cabeça baixa, mas a minha estava erguida. Eu tinha um Kevin. Assim que todas as crianças se sentaram, fechei os olhos e entrei no Clubhouse. Como o grande amigo que era, Kevin já estava esperando. Pergunta por pergunta, ele não apenas me deu a resposta, mas deu uma explicação completa de como resolver cada problema. Ele era o garoto mais inteligente que eu conhecia. Matemática. Sem problemas. História. Só um calendário conhecia datas melhor do que ele. Qualquer teste que ele me ajudasse a fazer certamente encontraria seu caminho para a santidade da geladeira da mamãe. Estávamos chegando aos últimos problemas quando George decidiu fazer uma aparição indesejada. Tommy, Kevin, vocês estão aí. George gritou enquanto subia a escada. Caras, vocês têm que ouvir essa música nova. Eu não tenho tempo para isso agora, estou no meio de... O rosto redondo de George espiou pela escotilha. Então, estou indo para a escola com minha mãe hoje, e essa música tocou no rádio. Fine Young Cannibals, vocês já ouviram falar deles? Não, eu não ouvi. Falando sério, Kevin está me ajudando com meu. She Drives Me Crazy. Oi, or. George, você pode, por favor. Like no One Else. Oh, or. George. Minha paciência, que geralmente era profunda, mas bastante superficial para George, acabou. George congelou. Vou ouvir tudo sobre sua música depois da escola, eu prometo. Estamos terminando meu teste de matemática. Academicamente, George não era o mais brilhante, socialmente, também. Para ser honesto, todos nós provavelmente éramos socialmente ineptos. Inferno, passávamos a maior parte do nosso tempo livre dentro de nossas próprias cabeças e no Clubhouse. George tinha níveis perigosos de inteligência e podia transformar qualquer coisa em uma piada. Embora seu timing cômico fosse perfeito, o timing de sua comédia não era. Havia muitas vezes em que eu estava sentado no fundo da sala de aula, desligando e entrando no Clubhouse, e George fazia uma piada que me fazia ter um ataque de riso violento. Desnecessário dizer que todos os olhos confusos do mundo físico se voltaram para mim. E assim, a saga da criança estranha continuou. Se eu fechar meus olhos com força, posso ouvir fracamente as risadas daquele verão reverberando pelo que resta do Clubhouse. Foi o verão antes da 8ª série, e começou como verão para lembrar. O cheiro de grama recém-cortada e gasolina dançava no ar. As crianças da vizinhança andavam de bicicleta do anoitecer ao amanhecer, empilhando seus corcéis de alumínio nos quintais de crianças cujos pais não estavam em casa. Eles corriam por quintais que não eram seus, brincando de pega-pega, se sujando e rasgando os jeans. Mais importante, eles estavam criando laços e forjando memórias que durariam e continuariam a se fortalecer entre aqueles com sorte suficiente para ficar por perto para os lembra quando, e talvez envelhecer juntos. Eu não participei de nada disso. Enquanto todas as outras crianças estavam lutando contra o melanoma, eu estava nas sombras do meu quarto, trabalhando para tornar minha pele já pálida translúcida. Embora meu quarto fosse um repelente de luz solar, nenhum lugar brilhava mais do que o Clubhouse. Enquanto nós, meninos, nos aproximávamos daquela última semana de verão, ríamos, chorávamos, construíamos paisagens de sonhos fantásticas, ricas em histórias e tradições. Estávamos realmente exercendo nossos poderes dentro das paredes infinitas do Clubhouse, mas em breve, as cores vibrantes que pintavam a paisagem dos sonhos escureceriam em tons perturbadores de pesadelos. A menos que um dos meninos estivesse em suas férias anuais, era normal que o Clubhouse não contivesse todos nós três. Nosso dom, ou fardo, tinha algum tipo de efeito de proximidade. Quanto mais um de nós viajava um do outro,
mais fraco o sinal se tornava. Mas algo não estava certo. A cada semana que passava, a presença de Kevin se tornava mais escassa. Ele não estava fora de alcance, eu podia senti-lo por perto, às vezes mais forte do que o normal. Kevin começou a ficar em silêncio por dias a fio, mas sua presença cresceu de uma forma que parecia uma respiração quente viajando pela parte de trás do meu pescoço. Eu não entendi. Quando chegou a última semana do verão, nosso trio dinâmico se transformou em uma dupla dinâmica. Não me interpretem mal, eu amava George, mas só conseguia lidar com tantos fatos não solicitados sobre a cultura pop e sua obsessão grosseira por Belinda Carlisle, embora eu mesmo fosse moderadamente obcecado. A ausência de Kevin parecia ir a uma festa dançante com uma perna faltando. Era domingo à noite, a noite anterior à última vez que eu veria meus amigos. George e eu estávamos jogando Batalha Naval. B6, eu disse. Um foguete disparou pelo ar e pelas águas paradas. A explosão causou uma esteira que atingiu minha artilharia. Droga! Você afundou meu navio de guerra. Você consegue ler minha mente ou algo assim? George estava agitado. Não, seu idiota, eu disse. Você literalmente sempre coloca um navio na fileira B toda vez. Você é muito previsível. Eu chamo de besteira, você está lendo minha mente. Por que eu não consigo ler sua mente? Talvez você precise de um QI acima de 20 para ler mentes. A discussão foi e veio. Bem antes que a discussão se tornasse hostil, uma surpresa bem-vinda se mostrou. Kevin. George, extasiado, voou pelas águas para dar um abraço em Kevin. Kevin o abraçou forte. Onde você esteve? Eu perguntei. Kevin apenas olhou para mim. Seu lábio inferior começou a tremer quando seus olhos se encheram de lágrimas. Ele continuou respirando fundo e tentou falar, mas a dor enterrada em sua garganta lutou contra suas palavras. Todos nós esperamos. Com grande esforço, Kevin disse, eu não acho que vou poder ver vocês mais. As lágrimas se tornaram contagiosas. Minhas entranhas pareciam estar se desintegrando, e meus joelhos me convenceram de que estavam sustentando mais 500 quilos. A luz no Clubhouse diminuiu. O que aconteceu? O que está acontecendo? Pela primeira vez na minha vida, vi tristeza no rosto de George. Kevin respondeu com silêncio. Nós esperamos. Depois de algum tempo, Kevin disse, são meus pais. Tudo o que eles fizeram foi brigar. Nunca acaba. O verão inteiro. Gritando. Gritando. Eu fiquei no meio de tudo. É por isso que eu não estive por perto. Kevin entrou em detalhes enquanto nos sentávamos e ouvíamos. Foi ruim, muito ruim. A próxima coisa que ele disse abriu as comportas entre nós três. Eu só vim dizer adeus a vocês. Eu vou me mudar. Deus, como choramos. Ficamos em um círculo, com os braços um no outro, e permitimos que cada um sentisse os sentimentos terríveis no ar. Assim, um irmão havia caído, uma parte de nós que nos tornava quem éramos. Um pedaço de nossa alma estava nos deixando, e não era justo. Íamos começar famílias juntos, envelhecer. Todo o nosso futuro estava sendo pisoteado e apagado. A cabeça de Kevin disparou. Eu tenho uma ideia, ele disse. E se todos nós nos encontrássemos? Amanhã à noite. Era uma ideia que havia sido discutida no passado. Se encontrar. Por que não? Estávamos todos apenas a algumas cidades de distância. Cada vez que a conversa surgia, e planos eram elaborados para encenar algum tipo de configuração para fazer com que nossos pais nos deixassem coincidentemente no mesmo lugar sem dizer explicitamente: Ei, você pode me deixar para que eu possa ir encontrar meus amigos imaginários? A ideia seria descartada e colocada para descansar. Não era porque não queríamos nos encontrar pessoalmente, era porque... Se encontrar? O que você quer dizer com se encontrar? Onde? George quase pareceu ofendido. Que tal o Orchard Park? É basicamente bem no meio das nossas cidades. Cada um de nós provavelmente poderia chegar lá em 1 hora ou mais de bicicleta. Talvez 1 hora e meia, disse Kevin. Orchard Park fica a mais de 16 quilômetros de distância. Eu nunca andei de bicicleta tão longe na minha vida. Tommy mal sabe andar de bicicleta. George começou a levantar a voz. Cala a boca, George. Eu não estava com vontade de alfinetadas. Não, cale a boca você, Tommy. Já passamos por isso. Eu simplesmente não estou pronto para me encontrar. Por que não? Eu perguntei. Você vai deixar Kevin ir para o vazio? Até logo. Boa viagem.
Eu simplesmente não estou pronto, disse George. Não pronto para o quê? Perguntou Kevin. George andou em círculos apertados. Seus punhos estavam cerrados. Não pronto para o quê, George? Eu perguntei. Eu não estou pronto para descobrir que sou um maluco, tudo bem? O Clubhouse é literalmente a única coisa na minha vida que me deixa feliz. Sou atormentado todos os dias na escola por todas as crianças que acham que sou uma espécie de aberração. Eu não estou pronto para descobrir que nada disso é real, e que eu sou, de fato, uma pessoa totalmente louca. O pensamento quase desabou minha coluna, como fez muitas vezes antes. Foi a única razão pela qual nunca nos encontramos. O raciocínio de George era válido. Eu também não estava pronto para descobrir que estava vivendo em uma terra de fantasia. A ideia de trocar meu quarto por 4 paredes brancas acolchoadas era minha única hesitação. Mas não havia como. Não havia absolutamente nenhuma maneira de George e Kevin não serem reais. Me escute, George, eu disse. Pense em todas as vezes que Kevin te ajudou com seus trabalhos escolares. Pense em todas as vezes que ele te contou sobre algo que você nunca tinha visto antes, e então você finalmente vê. Quer dizer, vamos lá, pense em todas as vezes que você entrou aqui contando sobre músicas que nunca ouvimos antes. Você realmente acha que isso é tudo fingimento? George fez uma pausa, pensativo. A raiva tomou conta de seus olhos quando ele apontou para Kevin e para mim. Que tal isso? E se vocês dois forem os loucos? Hein? E se eu for apenas uma pessoa inventada dentro da sua cabeça? Como você se sentiria? Hein? George começou a choramingar. Sabe de uma coisa? É um risco que estou disposto a correr, eu disse. Se você acha que vou correr o risco de nunca mais ver Kevin, então você é louco. E sabe de uma coisa? Se eu chegar ao parque e vocês não estiverem lá, então vou me internar direto no hospício com um sorriso de orelha a orelha. Mas sabe de outra coisa? Eu sei que isso não vai acontecer porque eu sei que vocês são reais, e o que temos é especial. Kevin, eu disse. Eu vou. Eram 23h30 da noite seguinte. Eu caí no Clubhouse. Você está saindo agora? Eu perguntei. Com certeza, disse Kevin. Lembre-se, a ciclovia sobe para a parte de trás do Orchard Park. Vamos nos encontrar logo na trilha, perto do parquinho. Parece bom. Alguma notícia de George? Nada. Passamos a noite anterior elaborando um plano. Foi bom? Provavelmente não. Era típica operação criança pula da janela do quarto e sai de casa escondida. Eu nem sabia o que ia dizer aos meus pais se fosse pego, mas era a última coisa em minha mente. No sentido mais literal possível, era o momento da verdade. A noite de verão estava densa. Eu quase podia beber a umidade no ar. Durante o dia, as ciclovias eram um labirinto sinuoso e pacífico cercado pela natureza, mas a floresta branqueada pela lua criava uma atmosfera muito mais sinistra. Meus pedais giravam cada vez mais rápido a cada uivo que eu ouvia de trás das árvores. Nas sombras estavam criaturas geradas pela imaginação, tentando desesperadamente ganhar vida. O próprio medo estava me perseguindo por trás, e minhas perninhas mal conseguiam superá-lo. Eu estava indo bem. Eu nunca estive tão sedento na minha vida. 16 quilômetros parecia um número tão pequeno, mas a queimação profunda em minhas pernas me dizia o contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era meu mantra. Mantenha o ritmo firme. Você está quase lá. Eu vi uma clareira nas árvores. Eu tinha chegado ao Orchard Park. Eu quase precisei de uma bengala quando meus pés tocaram a grama. Minhas pernas estavam fritas, e o parquinho estava logo acima da colina. Usei meu último pouco de energia e corri para o topo. Ninguém estava lá. Eu olhei para o meu relógio. Eu estava adiantado. Deus, eu esperava estar adiantado. Eu andei rápido. Eu tinha que estar adiantado. Com certeza, Kevin estava chegando. Enquanto eu esperava, pensei em como seria a vida em uma camisa de força. Elas eram quentes. Coçavam, até. Um quarto acolchoado era confortável e silencioso o suficiente para dormir? Mais pensamentos como esse surgiram a cada minuto que passava. Um som veio da floresta. Uma silhueta emergiu das árvores. Seus olhos estavam fixos em mim. A sombra falou: Tommy. Kevin. Não, é George. George.
Eu corri ladeira abaixo. Eu não podia acreditar. Eu me senti sem peso. Nossos corpos colidiram em um abraço. Lá estava ele. Todo seu eu rechonchudo e bochechas redondas. Era Jorge, em carne e osso. Ele veio. Ele realmente veio. Isso é uma loucura total, disse Jorge. Não, não é. Nós não somos insanos. Com as mãos unidas, pulamos para cima e para baixo em círculos com sorrisos tão grandes que você pensaria que tínhamos acabado de descobrir os dentes. Nós não somos insanos. Nós não somos insanos. Lágrimas de alegria escorreram por nossos rostos. Os irmãos se uniram. Não vou mentir para você, disse Jorge, enxugando uma mistura de ranho e lágrimas do rosto. Eu estava com medo. Muito medo. Todo esse tempo, por toda a minha vida, eu realmente pensei que eu não estava certo. Eu pensei que eu era louco. E ver que você é real, é só. Eu agarrei Jorge. Eu sei. As lágrimas continuaram. Estou feliz que você veio. Você ouviu falar de Kevin? Perguntou Jorge. Tenho certeza de que ele está a caminho. Jorge e eu sentamos na grama e esperamos. Era surreal. Eu estava sentado com um dos meus melhores amigos que eu tinha visto todos os dias, mas nunca tinha visto antes na minha vida. Ele se parecia com ele no Clubhouse. Naquele momento, qualquer problema em que eu pudesse ter me metido por sair escondido valeu cada segundo da experiência. De trás de nós, uma voz profunda e rouca surgiu. Ei, pessoal! Nós dois estremecemos ao mesmo tempo e paramos. Fomos pegos. Ninguém era permitido no parque depois do anoitecer, e fomos pegos em flagrante. Mais uma vez, os adultos vieram para estragar a diversão. Sinto muito, eu disse para o homem. Nós estávamos apenas nos encontrando aqui. Estamos indo embora agora. Não, pessoal, disse a voz alegremente. Sou eu, Kevin. Eu não sei por quanto tempo meu coração parou antes de começar a bater novamente, mas qualquer máquina certamente teria dito que eu estava legalmente morto. Este não era o garoto com quem eu brincava no Clubhouse. Este homem nos dominava. Ele era enorme. A pouca luz que o céu noturno tinha a oferecer foi bloqueada por sua estrutura larga, lançando uma sombra sobre nós. Sua camisa manchada mal cobria sua barriga saliente, e o pouco cabelo que restava em sua cabeça foi moldado em um penteado ruim, coberto de graxa. Eu ainda consigo sentir seu fedor. Isso é incrível. Vocês são realmente reais. Vocês dois se parecem exatamente com vocês no Clubhouse. Estou tão animado. Kevin deu um passo à frente. Quer jogar um jogo ou algo assim? Demos um passo para trás. Não havia palavras. Kevin pegou o dorso da mão esquerda e a deslizou suavemente pela bochecha de Jorge. O anel de Kevin brilhou ao luar. Deus, disse Kevin. Você é tão fofo pessoalmente quanto é no Clubhouse. Não havia palavras. Kevin abriu os braços. Cheguem mais perto, meninos. Deixem-me dar um abraço. Eu não sabia o que era mais largo, minha boca ou meus olhos. Cada músculo do meu corpo estava vibrando, sem saber em que direção guiar meus ossos. Longe foi a única resposta. A postura congelada de Jorge fez com que as estátuas parecessem um filme de ação. Kevin agarrou Jorge pela nuca. Vem aqui, seu bobão. Me dê um abraço. Kevin olhou para mim. Você também, Tommy. Vem aqui, sério. Jorge estava nos braços enormes e peludos de Kevin. O medo irradiava de seu corpo trêmulo. Não havia palavras. Vamos, Tommy, não seja rude. Entre aqui. É assim que você trata seus amigos. Jorge começou a lutar. Não havia palavras. Os olhos de Kevin e os meus se encontraram. Eu podia ouvir sua respiração. O momento parecia uma eternidade. Com Jorge pendurado em seus braços fortes, Kevin se lançou sobre mim. Como um boneco de pano, os pés de Jorge arrastaram-se pela grama. As mãos suadas de Kevin agarraram meu pulso. Eu ainda consigo sentir sua gosma. Não havia palavras, apenas gritos. Eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Naquele momento, não havia pensamento. O cérebro primitivo assumiu o controle. Eu sacudi, torci, virei, estremecei, chutei, arranhei. No momento em que meu braço escorregou de sua mão miserável, eu corri. A última coisa que ouvi foi o grito de Jorge. Era agudo. O desespero correu para meus ouvidos, seu som encontrando um lar permanente em minha coluna. Os lamentos continuaram até que Kevin,
com grande força, bateu com sua mão grossa sobre a boca de George. Eu nunca mais ouviria a risada de George. Eu pedalei minha bicicleta como nunca tinha pedalado antes. A brisa capturada pela minha velocidade criou um arrepio no ar quente do verão. Eu pedalei até em casa. Deus, como eu pedalei! Quando cheguei em casa, corri para o quarto dos meus pais, acendendo todas as luzes ao longo do caminho. Os dois pularam na cama como se o teto estivesse desabando. Eu implorei que eles chamassem a polícia. Eu implorei de todas as maneiras possíveis. Kevin não é quem ele disse que era, eu disse repetidamente. Ele levou o George. George se foi. Eu contei tudo a eles. Eu disse a eles que Kevin estava se mudando, e a coisa que compartilhávamos não funcionava à distância. Eu disse a eles que eu tinha saído escondido para encontrá-los. Nada disso foi registrado. Eu estava histérico. Para eles, o jogo acabou. A farsa acabou. Meus pais não estavam aceitando. Eles se recusaram a chamar a polícia. Quando tentei pegar o telefone sozinho, meu pai me deu um tapa tão forte que derrubou meus gritos para a rua seguinte. Não havia palavras. Já chega. É hora de você crescer. Estou cansado dessa merda de fantasia. Vamos te levar a um especialista amanhã. Eu me recuso a ter uma aberração sob meu teto. Eles não acreditaram em mim. O olhar nos olhos da minha mãe me disse que eu não era mais seu bebezinho, seu garoto estranho e desequilibrado. Ela cobriu os olhos quando meu pai me deu a surra de uma vida inteira. Eu não tinha mais lágrimas para chorar. O Clubhouse. Sinto falta dele, principalmente. Eu realmente não voltei em mais de 20 anos. Eu nem sei se me lembro como fazer isso. Provavelmente é melhor assim. Depois daquela noite terrível, passei os 2 dias seguintes voltando ao Clubhouse, tentando encontrar George. Eu orei por um sinal de vida, algo, qualquer coisa para me dizer onde ele poderia estar para que eu pudesse salvá-lo. A única coisa que peguei foram vislumbres dos atos mais ultrajantes, atos que nenhum homem poderia cometer, apenas monstros. Eu não quero compartilhar os detalhes. No terceiro dia depois que Kevin levou George, meus pais e eu estávamos no sofá assistindo TV quando nosso programa foi interrompido pelas notícias locais. O rosto de George foi estampado na tela. Seu corpo foi encontrado em um riacho raso a 32 quilômetros da cidade. Os rostos dos meus pais ficaram mais brancos do que seus olhos estavam arregalados. Eles olharam para mim. Eu não conseguia dizer se eram rostos de descrença ou culpa. Talvez ambos. Não havia palavras. De vez em quando, eu reúno a coragem e a energia para andar ao lado do Clubhouse. Eu não consigo entrar, mas posso encostar minha orelha na porta. Eu ainda posso ouvir Kevin chamando meu nome.